Estamos agora na entrevista do Jornal do Engenheiro. E conversando conosco aqui hoje está João Guilherme Vargas Neto, ele que é consultor político e sindical e colunista também desta versão televisiva do Jornal do Engenheiro, um órgão de imprensa aí do Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo, e ele costuma frequentar aqui os nossos estúdios de tempos em tempos para fazer análises. Eu começaria pedindo que você comentasse um artigo recente seu a respeito das multas aplicadas aos sindicatos e como isso aí tem ocorrido. Qual que é a sua opinião a respeito desse assunto? Interdito proibitório é, como o nome diz, uma proibição de fazer algo. Então a justiça determina que um carro de som do sindicato não pode chegar a 100 metros de uma porta de fábrica e por aí vai. O interdito proibitório vinha sendo usado como um elemento de coação contra as ações sindicais. E a fórmula que eu adotei é que as multas contra os sindicatos são um verdadeiro interdito proibitório monetário. Porque à medida que a justiça determina multas, e multas pesadas, contra os sindicatos, por fato de greve, isso coloca na vida orgânica do sindicato, principalmente suas finanças, um elemento de desequilíbrio sério. Passa a ser mais que um elemento de dissuasão da greve, passa a ser um elemento de pressão antissindical. Não é à toa que, em função desses procedimentos, principalmente aqui em São Paulo, a cúpula do movimento sindical, as centrais sindicais, e elas convidaram também o presidente da CNTU, da Federação do Sindicato, o Murilo, eles tiveram uma reunião com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, fazendo ver a ela as preocupações do movimento. Por que a multa desorganiza a vida do sindicato? Ela desorganiza porque ela é uma punição a respeito de uma ação que a Constituição garante sua legalidade. Uma outra peculiaridade recente é a multa online, como se diz. É uma multa que é cobrada de maneira direta dos fundos do sindicato e isso pode e tem produzido até elementos de desestabilização da vida sindical. No caso, por exemplo, do Sindicato dos Engenheiros, que foi multado porque participou da greve do metrô até quando houve o julgamento do tribunal, a multa teve que ser parcelada para poder ser paga pelo sindicato. Eu, particularmente, acho que essa obsessão ou essa invencionice da multa é mais uma arma no arsenal da pressão contra os sindicatos. E há casos relativamente escabrosos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, os rodoviários, alguns, uma minoria, contestando até posições do sindicato, foram à greve selvagem, como se diz. A justiça multou o próprio sindicato. Então, você pode ver o leque de arbitrariedade que pode conter essas medidas. A presidente do tribunal, nessa reunião que eu mencionei com a cúpula do movimento sindical e com o Murilo, ela disse que era um ponto fora da curva, que isso provavelmente não se repetiria com essa intensidade e isso é positivo. Perfeito. Avançando nos temas, João, nós aí realizamos no Brasil a Copa do Mundo. Suas considerações a respeito deste evento tão falado antes, né? E sempre um discurso muitas vezes temerário, e nós estamos sediando a Copa. Olha, o discurso não era propriamente temerário, era um discurso pessimista de derrubar. No fundo, o discurso que foi construído por uma desorientação até genética é um discurso da incapacidade do brasileiro, a incapacidade dos trabalhadores brasileiros, dos organizadores, dos engenheiros brasileiros realizarem grandes obras. E durante um período longo,
nós vivemos sob o fantasma do já pensou na Copa. E esse já pensou na Copa envenenou muito uma percepção mais realista sobre exatamente a capacidade do brasileiro, do engenheiro brasileiro, do trabalhador, do organizador, de realizar grandes eventos. Ora, a vida está demonstrando, e eu acho que o fio já virou na percepção, está demonstrando essa capacidade. Não discuto os resultados futebolísticos em si, porque eles aí dependem da habilidade de cada uma das seleções, dos jogos, etc. Uma coisa já está provada. Sim, nós brasileiros temos condição de realizar grandes eventos, deslumbrantes mesmo, numa iniciativa que coordena milhões de trabalhadores. Uma coisa que tem que ser dita é que, apesar dessa visão pessimista de cachorro vira-lata que vigorou, Nelson Rodrigues, falecido, dizia, a Federação Nacional dos Engenheiros e o Cresce Brasil jamais se casaram com esse ponto de vista. Durante anos, até mesmo por conta de um convênio feito entre a Federação Cresce Brasil e o Ministério do Esporte, a Federação acompanhou muitos elementos de formulação, de participação e até mesmo de realização das obras da Copa. Fez debates nas cidades-sedes, né? Debates nas cidades-sedes, visitas aos estádios, seminários onde diferenciou com muita clareza a preocupação sobre tal ou qual problema, exemplos, atrasos, corrupção, desvios, acidentes de trabalho. Essa preocupação é válida e a Federação e o Cresce Brasil a explicitaram. Mas nunca caiu na armadilha do latido do cão vadio, do vira-lata. Sempre colocou a diferença entre a visão crítica, até mesmo o conteúdo do convênio do acordo entre a Federação e o Ministério, essa fiscalização, essa percepção de que se tem erro tem que ser enfrentado e superado, mas não caiu nunca na armadilha do pessimismo, da desconstrução. E hoje a Federação pode dizer que, feito o balanço da sua participação, ele foi, além de correto, vitorioso, juntamente com o espetáculo que a Copa tem produzido. Não só em estádios bonitos, como na infraestrutura de transporte, de logística, a segurança dos milhares de estrangeiros que estão acompanhando a Copa, e isso nos leva a crer que o maior dos legados da Copa vai ser a sensação de dever cumprido vitorioso. Porém, há sempre a necessidade de continuarmos naquele esforço para melhoria de transporte urbano, de serviços públicos de qualidade, que podem ser tributados também na conta dos legados positivos da Copa. Perfeito. O Jornal do Engenheiro, nessa entrevista, está recebendo o João Guilherme Vargas Neto, colunista deste programa, a respeito dos assuntos políticos e sindicais. No próximo bloco, mais temas para você. O CESP disponibiliza serviço de assistência previdenciária focado na obtenção de aposentadorias, pensões e recursos junto ao INSS. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta no Jornal do Engenheiro, debatendo os temas políticos e sindicais aí que mais se destacaram nesta semana. João Guilherme, você citou aí o Cresce Brasil no bloco anterior. E este projeto da Federação Nacional dos Engenheiros está em nova fase. Ou seja, além de propor pensar o Brasil, ele também se repensa. Queria que você comentasse um pouquinho sobre este novo momento. Olha,
Pensar o Brasil, nós achamos que é um tema superado na medida que o Cresce Brasil Cresce Brasil, ou seja, ação, orientação para a ação dos sindicatos dos engenheiros, da federação e da sociedade que se preocupa sobre os temas. O Cresce Brasil tem períodos e trajetórias. O primeiro período de descoberta do tema, de afirmação. Um segundo período forte de crescimento das entidades filiadas à federação por conta das iniciativas do Cresce Brasil. E ele hoje, num ano eleitoral, de eleições gerais, ele apresenta uma nova fase. Qual é essa nova fase? Levando-se em conta a própria experiência de 6, 7 anos de Cresce Brasil, as dificuldades do crescimento, por exemplo, um PIB que cresce lentamente, embora se preserve emprego e ganhe reais de salário, o Cresce Brasil se defronta com a seguinte questão: a quantas anda o projeto nacional brasileiro? A quantas anda a ideia mãe do crescimento com mais engenharia, com mais trabalho para engenheiro, com mais qualificação? E isso caracteriza essa etapa do Cresce Brasil. É um balanço a respeito de iniciativas que podem ser quantificadas umas, outras não, mas levando em conta aquilo que ainda é gargalo, aquilo que ainda precisa ser superado. Como desde o início o Cresce Brasil afirmou que juros altos são um obstáculo para o desenvolvimento, nós continuamos afirmando que juros altos continuam um obstáculo para o desenvolvimento. Além disso, como se trata, como eu já disse, de um ano eleitoral, o Cresce Brasil oferece uma grande condição para a direção da Federação Nacional dos Engenheiros e para os diversos sindicatos filiados, à base desses elementos de reflexão, se posicionarem na disputa eleitoral. Como? Assumindo partido? Não, assumindo as posições defendidas no Cresce Brasil e levando-as ao conhecimento dos diversos candidatos, tanto a cargos executivos, presidente, governadores, como a cargos legislativos, deputados e senadores, para que isso ajude a configuração dos projetos que vão disputar o beneplácito do voto na sociedade. Desse ponto de vista, o Cresce Brasil é vivo, é uma coisa viva, é um projeto vivo que encontra na possibilidade da ação a sua própria capacidade de realização. Perfeito. Avançando para mais um tema, tivemos recentemente, João, uma mobilização histórica dos engenheiros da Prefeitura do município de São Paulo. Conte para nós como é que foi essa reivindicação, né? E, independentemente de qualquer resultado, porque ainda estamos lutando, já foi uma mobilização aí que entrou para a história desse sindicato. Olha, quem está vivo sempre aparece. O Sindicato dos Engenheiros é uma instituição referente na sociedade brasileira. Tem um belo prédio, estrutura de imprensa e comunicação, uma diretoria ampla, subsedes regionais, uma unidade do núcleo dirigente muito importante e a habilidade do atual presidente, do Murilo, que isso é uma questão que é pública e notória. Nesse contexto, os engenheiros da prefeitura, que formam uma categoria diferenciada, mas dispersa na grade de funcionamento da administração municipal, eles vinham há anos sendo sacrificados por ausência de reajustes e temas correlatos no dia a dia do trabalho. Na situação desse ano, eles se unificaram num dado momento, reivindicando esses temas, essas bandeiras de salário, condições de trabalho, reconhecimento profissional, etc. E encontraram na instituição Sindicato dos Engenheiros a guarida natural para ser o desaguadouro de suas manifestações. E nós tivemos, então, o casamento virtuoso
entre o impulso de uma categoria que quer lutar, que tem reivindicações e as defende, e a instituição que dá plena cobertura, pleno apoio e vazão a essas reivindicações. Quero destacar, além do papel pessoal do presidente Murilo, a ajuda espetacular que o Carlão, do Sindicato dos Engenheiros, deu à luta, e nós vimos a casa cheia durante vários dias. Esta edição não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e também do desenvolvimento.